Amados irmãos no Senhor, quero saudar-vos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar-vos um dia ricamente abençoado e que a graça e a misericórdia do nosso Deus seja sobre todos vós. Como já fomos avisados, hoje é o nosso dia de oração, de clamarmos diante de Deus e colocar também as nossas vidas e também o projeto que nós temos nas mãos de Deus, para que todos os passos sejam orientados por Ele e tendo em conta a situação e as circunstâncias nos quais estamos a viver, que Ele alivie toda essa situação e abra as portas e na sua soberania permita que nessa altura então haja condições para a realização do nosso culto de gratidão e de adoração a Deus pelos anos de vida do Coral Bênção. Para a nossa reflexão de hoje, eu trago um texto que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e vamos refletir sobre os versículos 12 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 17. E o título que eu gostaria de atribuir a esta meditação, a esta reflexão, é Exalando o bom cheiro de Cristo. Exalando o bom cheiro de Cristo. Então o texto diz o seguinte, da palavra de Deus. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. Antes, como de Deus, na presença de Deus. Até aqui. Eu quero orar com os irmãos. Nosso Deus e bom Pai, nós te louvamos pela tua graça, pela salvação que temos em Cristo e pelas bênçãos que temos recebido como resultado desta mesma salvação. Obrigado pela forma como tu cuidas das nossas famílias, das nossas vidas, dos nossos ministérios. Nós te agradecemos pela vida, pela saúde que continuas a nos proporcionar e queremos reconhecer isso diante de ti. Agora pedimos a tua ajuda, o teu auxílio, de modo a entendermos a mensagem que vem da tua palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa santificação. Ajuda-nos, assiste-nos, auxilia-nos, capacita-nos, ó Pai Santo, e dá-nos entendimento espiritual para compreendermos as verdades e os princípios que a tua palavra nos traz. Esta é a nossa oração que fazemos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Exalando o bom cheiro de Cristo. Paulo escreveu esta segunda carta à igreja que estava em Corinto. E segundo os estudiosos bíblicos, esta segunda carta que aparece na nossa Bíblia devia ser considerada a quarta carta. Portanto, muito provavelmente Paulo escreveu 4 cartas à igreja que estava em Corinto, só para nos apercebermos das dificuldades, dos problemas que esta igreja levantou. E Paulo amava muito esses irmãos, esta igreja, mas também
foi a igreja que o fez sofrer muito. Basta ler as duas cartas para nos apercebermos de quantas dificuldades Paulo enfrentou, sobretudo diante dos falsos mestres, aqueles que se infiltravam nas igrejas por onde ele tinha passado, mesmo as igrejas começadas por ele, para denegrir a sua imagem, para desacreditá-lo, para pôr o seu caráter em causa e para falarem mal dele e duvidando até mesmo do seu próprio apostolado. E com muita frequência, Paulo, quando escreve, tem que reforçar a ideia de que ele é apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus e não por intermédio de seres humanos. Ele precisava de dizer isso porque uma das acusações era que ele não era um verdadeiro apóstolo porque não tinha estado com o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo reafirmava que era, e a prova ou as provas do seu ministério estavam não só na capacidade de pregação, mas também no poder sobrenatural do Espírito Santo que foi acompanhando o seu ministério. Então, ele escreveu a primeira carta, porque nesta que nós temos na Bíblia como a primeira, no capítulo 5, verso 9, ele vai dizer: já por carta vos escrevi. Ou seja, na primeira carta que nós temos, ele diz que já tinha escrito uma carta anterior, que por razões que nós não sabemos, esta carta não sobreviveu. E depois, nesta segunda carta, que seria a quarta, o apóstolo Paulo também diz que já escreveu ou tinha escrito uma carta que criou muita tristeza. Aliás, foi conhecida como a carta da tristeza. E esta carta também nós não a temos. Por providência divina, não temos nem aquela que seria a primeira carta, nem aquela que seria a terceira carta. Portanto, o que nós temos na Bíblia, em termos gerais, podiam ser considerados a segunda e a quarta cartas. Então, quando escreveu aquela primeira carta, Paulo tinha orientado a igreja, depois voltou lá em Corinto, falou à igreja, e depois escreveu uma outra carta que nós temos na Bíblia como a primeira, onde atacou o problema do pecado que reinava naquela igreja, incluindo um homem que vivia ou que tinha relacionamentos sexuais com a esposa do seu pai, portanto a sua madrasta, o pai devia estar morto nessa altura, não sabemos, e Paulo condena não só aquela pessoa, mas também a igreja pela sua indiferença diante do pecado. E Paulo exorta aquela igreja, e depois Paulo passou lá em Corinto, numa viagem, e esta ida, então, que seria a segunda ida de Paulo, não correu muito bem. Houve muita tristeza, houve muita mágoa, provavelmente o encontro de Paulo com a igreja e aqueles falsos apóstolos, aqueles líderes que procuravam denegrir a sua imagem, criaram dores tremendas no coração do apóstolo Paulo. Então, quando saiu da igreja, ele prometeu que iria passar por lá. Só que acabou por não passar, porque a tristeza foi tanta que ele não foi capaz de passar pela igreja. E acabou por escrever então a tal carta, a chamada carta de tristeza profunda, onde Paulo deve ter criticado de forma contundente a igreja e também exortando com uma linguagem muito dura, e isso provocou uma tristeza tremenda na igreja. E quando a informação chegou a Paulo que aquela igreja tinha sido entristecida de forma profundíssima, Paulo, como apóstolo, mas também como um pastor, o coração dele também ficou muito triste. Não ficou triste pelo facto da igreja ter ficado triste, porque ele sabia que se a tristeza era para levar ao arrependimento, então era uma tristeza boa, positiva. Mas, ao mesmo tempo, o seu coração pastoral também estava a sofrer, porque aqueles irmãos estavam profundamente entristecidos. E Paulo vai dizer isso exatamente aqui no capítulo 2 desta segunda carta. Então, Paulo, não querendo ir lá a Corinto, ele envia Tito, que era um dos seus jovens que o acompanhou no seu ministério. Portanto, nós temos dois jovens pastores,
Timóteo e Tito. Então Paulo enviou Tito até Corinto para ir ver como é que estava a igreja, como é que estava a suportar aquele momento de dor, como é que estava a suportar aquele momento de tristeza. Então Paulo envia Tito para ir até Corinto. E enquanto esperava o regresso de Tito, então Paulo ainda continua a exercer o seu ministério, mas com seu coração, vamos dizer assim, nas mãos. Então, ele começou a trabalhar, como nós vimos aqui nos versículos 12 e 13, não conseguindo estar parado, ele continuou a evangelizar e houve uma porta aberta na cidade de Troade. E ele pregou o evangelho na cidade de Troade e o Senhor abençoou aquele ministério. Aliás, começou uma pequena igreja lá naquela cidade. Mas Paulo estava com seu coração na igreja de Corinto. Ele ainda estava à espera da chegada de Tito. E como Tito não tinha chegado ainda, onde eles tinham combinado que seria o lugar de encontro, e era lá em Troade, então Paulo, apesar de ver o ministério abençoado por Deus, ele ainda continuava triste porque ainda não tinha recebido as últimas notícias sobre aquela igreja em Corinto. Então ele teve mesmo que deixar a cidade de Troade e ir até Macedônia para se encontrar com o Tito, que vinha então da parte sul da antiga Grécia, portanto de Corinto. Esse é o contexto, e Paulo então, depois de falar da sua tristeza pastoral, de um coração ferido pela forma como a sua carta tinha tocado e ferido também, de certa forma, a igreja em Corinto, então ele agora se vira para uma dimensão espiritual. Apesar da tristeza que ele sentia, ele também diz que Deus dava-lhe um espírito de triunfo. Apesar de muitas pessoas acharem que o ministério do apóstolo Paulo era um ministério frouxo, era um homem sempre perseguido, muita gente punha em causa o seu ministério, ele era sempre atacado, espancado, apedrejado, rejeitado, tanto por gentios como por judeus. Então muita gente dizia que o seu ministério era um fracasso autêntico. Quem é esse apóstolo que estava constantemente a ser perseguido, constantemente a ser contrastado? Então o apóstolo Paulo vai responder com uma visão supra-racional. Versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo diz que apesar de todas essas contrariedades, apesar de toda essa perseguição, de toda a difamação e de toda a gente que punha em causa o seu ministério, ele tinha uma visão muito mais elevada do seu próprio ministério. Por quê? Porque não era ele, mas era o próprio Deus que lhe dava as forças necessárias para triunfar em Cristo. E usava o seu ministério e a sua vida para espalhar o bom cheiro de Cristo. Fragrância aqui significa o cheiro que é espalhado por um perfume. E Paulo diz que então Deus manifesta em todo lugar o conhecimento de Cristo. Como é que ele o faz? Através da vida do apóstolo Paulo e de todos que estavam com ele, portanto, nas suas viagens missionárias. E Paulo diz, é nisso que eu concentro a minha mente. Eu quero pensar na avaliação de Deus e não na avaliação dos homens. Se da parte dos homens eu sou um fracasso, eu reconheço que da parte de Deus, eu e aqueles que estão comigo espalhamos o bom cheiro de Cristo, porque Cristo está a ser conhecido através do nosso ministério. Homens e mulheres estão a chegar à salvação, estão a conhecer a beleza que há em Jesus Cristo através do nosso ministério. Portanto, só posso pensar de forma positiva, porque mesmo sendo perseguido e contrastado, Deus continua a abençoar o nosso ministério. E ele continua dizendo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte para morte, mas para aqueles, cheiro de vida para vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Paulo, ao usar essa linguagem aqui, ele está a falar de algo que acontecia no mundo romano.
o mundo do apóstolo Paulo, do primeiro século, era dominado pelo Império Romano. Então, quando os romanos venciam os exércitos contrários, portanto, os seus adversários, nas grandes batalhas, quando triunfavam, eles capturavam os prisioneiros vivos. Então, traziam esses prisioneiros vivos até Roma, até a cidade de Roma, que era a cidade capital. E quando eles entravam em Roma, havia uma porta que era conhecida como o Arco do Triunfo. É a porta de entrada, a porta principal para a entrada na cidade de Roma. Então, quando o exército romano chegava com o general à frente e todo o exército militar de Roma que vinha atrás e toda a população saía para aplaudir a vitória e a conquista do poder romano. E lá atrás dos militares vinham então os inimigos capturados vivos. Esses inimigos vinham despidos, sem roupa e amarrados, acorrentados. Então, quando eles entravam na cidade, eles cantavam, a população gritava e havia senhoras, sobretudo mulheres romanas, que espalhavam o perfume. Portanto, tinham folhas de árvores que eram perfumadas, então eles espalhavam sobre a cabeça dos vitoriosos. E isso era um cheiro tremendo, um bom cheiro que sinalizava e simbolizava a vitória dos romanos. Mas para os presos, para os militares vencidos, aquele cheiro era cheiro de morte, porque eles sabiam que iriam chegar a Roma, iriam ser expostos como espetáculo, iriam passar por toda a vergonha e no fim, então, seriam mortos. Então Paulo está a usar esta imagem para dizer que nós somos o cheiro de Cristo tanto para aqueles que vivem como aqueles que estão mortos. Para uns é cheiro de vida, não é? Ou seja, assim como aquele cheiro representava triunfo e vitória de tropa romana. Mas para os militares conquistados, capturados, aquele cheiro pré-anunciava a sua morte. E Paulo está a dizer, nós fazemos a mesma coisa. Nós espalhamos o Evangelho e é um bom cheiro para aqueles que aceitam Jesus e abraçam a salvação. Mas para aqueles que rejeitam o Evangelho, esse cheiro de Cristo, apesar de ser um bom cheiro, é um cheiro também que pré-anuncia a sua morte, a sua condenação. Porque quem não aceita o Evangelho de Cristo vai morrer e ficar separado eternamente de Deus. E Paulo, então, para finalizar essa sua abordagem, ele diz, porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade. E Paulo diz, nós não iremos mudar da nossa postura, porque nós somos aqueles que procuram transmitir a palavra na sua pureza. Eu sou um apóstolo que procura apresentar o Evangelho sem diluí-la ou diluí-lo, sem misturar o Evangelho com outros falsos ensinos. Eu quero apresentar a Cristo, a cruz de Cristo, não é? Cristo e este crucificado, como Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios. Portanto, não preciso de pintar o Evangelho, embelezar o Evangelho, acrescentar outras coisas para suavizar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho puro de Cristo. Então, nós não somos aqueles que vendem o Evangelho. E a palavra usada aqui é mercadejar, ou seja, aqueles que dão o Evangelho ou anunciam o Evangelho manipulado, aquilo que as pessoas querem ouvir. E Paulo diz, não, nós não fazemos isso. Nós não pregamos aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós pregamos aquilo que as pessoas devem ouvir, que precisam de ouvir. Então Paulo diz, e nós temos essa garantia da parte de Deus. E pregamos e falamos com sinceridade de coração, porque falamos de Deus e na presença de Deus. E isso é maravilhoso, amados irmãos. É assim que devemos ser nas nossas vidas. Temos que ser pessoas de Deus que vivem na presença de Deus. Portanto, não podemos ter vidas duplas. Uma vida em casa, uma vida diferente no trabalho, uma vida na clandestinidade, outra vida na igreja, uma vida no trabalho e outra vida na família. Isso não funciona. Paulo diz, não pode ser isso. A nossa vida é uma só e deve ser vivida na sua integridade.
Então, Paulo está a ensinar-nos aqui grandes verdades sobre o seu ministério, sobre a sua vida, mas também sobre a forma de proclamarmos o evangelho da salvação. Por que é que nós temos que fazer isso? Porque Deus deu-nos esta missão, não é? E Paulo até tinha dito no final do versículo 16, e para estas coisas, quem é idôneo? Quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz de anunciar e espalhar o cheiro de Cristo? E todos nós reconhecemos que somos fracos. Só podemos ser um bom cheiro de Cristo através da graça de Deus. Paulo diz, quem é idôneo? Quem é capacitado para viver uma vida exemplar? Só aquele que foi alcançado pela graça. E só quando o Espírito Santo atua nas nossas vidas e produz a transformação necessária dentro de nós, é que nós podemos exibir o bom cheiro de Cristo. Mas esse é um dever que nós temos. Nós não podemos viver vidas que envergonhem a Cristo, vidas que espalhem um cheiro mau. Antes, pelo contrário, devemos espalhar o bom cheiro de Cristo. Não importa o lugar onde estejamos, não importa com quem estejamos, não importa as circunstâncias nas quais estejamos a viver. A recomendação bíblica é que em qualquer circunstância, em qualquer momento, temos que espalhar o bom cheiro de Cristo. E este cheiro de Cristo tem a ver com o evangelho que nós recebemos, com a salvação que nós recebemos, com o Espírito Santo que veio para ser o selo dessa salvação, é a garantia dessa nova vida. E ele marca a nossa vida. E essa salvação que nós temos é uma salvação que é santificadora, porque ela separa a cada um de nós. Ela nos separa do mundo para sermos de Deus. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, o vosso Deus, sou santo. Não é? Porque Deus é santo, então todos nós devemos ser também santos. E é a partir dessa vida de santificação, operada e realizada através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o instrumento que o próprio Deus usa para a nossa santificação. Lembram-se do que o Senhor Jesus disse lá em João 17, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Portanto, o processo de santificação ocorre através da aprendizagem, da meditação, da reflexão da palavra de Deus e auxiliados pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, é só dessa forma que nós seremos qualificados para espalharmos o bom cheiro de Cristo. Oh, meus queridos, esse é o nosso desafio. Num tempo como este, de crise, de tanta falcatrua, de injustiça, e de surgimento outra vez do mal, tanta violência que está a surgir, tanta barbaridade, confusão nas famílias, divórcio a disparar como nunca ouvimos até aqui. Tudo isso está a acontecer como resultado dessa crise mundial. E qual é o nosso papel? É servirmos de instrumentos de Deus, pacificadores onde há separação e confusão, pré-anunciadores da esperança que é em Cristo Jesus. E a nossa mensagem só será consistente se nós vivermos vidas que espalhem o bom cheiro de Cristo. Que Ele nos ajude, que Ele nos capacite, que Ele nos faça instrumentos que espalhem a beleza de Cristo a todos aqueles que conosco convivem e lidam. Que Deus nos abençoe. Um fim de semana ricamente abençoado, e lá onde servem nas vossas igrejas, que sejam de facto este perfume maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. O perfume é dele, mas nós somos então o frasco que deve espalhar esse perfume do Senhor Jesus Cristo, espalhando ou exalando o bom cheiro de Cristo. Que esta seja a nossa realidade e que as nossas vidas sejam, portanto, esses frascos que fazem transbordar e exalar o cheiro de Cristo, para a honra do nosso Deus e para a bênção de cada um daqueles que conosco lida, e também para crescimento e santificação de cada um de nós, para a sua honra e para a sua glória. Amém.